Bem-vindo, está no Break-Even Point. Hoje vamos olhar para a indústria extrativa. O mote é a recente inauguração pelo Presidente da República das minas de Revuboe, na província de Tete. Segundo dados confirmados, esta região do país concentra uma das maiores reservas mundiais de carvão mineral. Estima-se que possua um pouco mais, um pouco menos, 1,4 mil milhões de carvão mineral que poderão ser explorados consecutivamente durante um período útil de 35 anos. A entrada em operação, diga-se, deste projeto acontece num contexto bastante interessante, em que Moçambique assiste então à entrada de investimentos, sobretudo direcionados para a indústria extrativa, e particular destaque aqui para o registro então de investimentos de origem indiana. E é em torno destes assuntos que vou já aqui em instantes conversar com o Dr. Luís Canhamba, gestor empresarial, que intervém a partir da província de Tete através desta janela virtual. Doutora, boa tarde e bem-vindo. Pode-nos dar então a dimensão económica real deste investimento nesta mina de Revuboe, na província de Tete? Efetivamente, a província de Tete está-se a tornar um hub, já que esta palavra está a ficar na moda, um hub do setor mineiro, né? E este projeto é um exemplo disso. Portanto, é um projeto dos maiores mineiros até da região, pelos dados que nos foram apresentados na semana passada. Efetivamente, o Presidente inaugurou um projeto cujos dados, Nildo, já começaste por apresentar. O primeiro é que, efetivamente, trata-se de 1,4 mil milhões de toneladas de reserva de carvão. Portanto, falou-se, e você também disse isso muito bem, de uma produção anual prevista entre 5 a 7 milhões de toneladas. Se considerarmos o preço médio internacional, portanto, do carvão, que está entre 150 a 250 dólares por tonelada, então estamos a falar de um potencial de exportação que pode situar entre 750 milhões a 1,2, 3 bilhões de dólares por ano. Portanto, é um assunto sério. E o impacto e a dimensão, como você fez a questão, é esta, não é? Aliás, ouvimos o Presidente da República, o Presidente Daniel Chapo, durante a intervenção, que associou este projeto ao desenvolvimento logístico do setor mineiro. Isto é, a dimensão não há de ser só do ponto de vista dos dólares envolvidos, mas há de ser também o desenvolvimento logístico. Isto provavelmente vão ter que criar linhas férreas ou, sei lá, se calhar outras vias de escoamento, e provavelmente até o Porto da Beira vai se beneficiar, porque tem que receber esta dimensão, este volume de carvão. Portanto, estamos a falar de um assunto bastante sério, de uma dimensão muito grande. E olhando para aquilo que são as perspectivas de produção deste projeto, aquilo que são as suas avaliações, qual poderá ser o impacto real deste projeto nas exportações de Moçambique? Nas exportações, no geral, podemos ver e podemos pensar como é que isto vai agregar algum valor, mas do ponto de vista de carvão, neste momento Moçambique exporta anualmente entre 10 a 15 milhões de toneladas de carvão. Estamos a falar aqui perto das minas da Vulcan, não é? E da Jindal, também aqui perto, aqui em Tete. Dependendo
naturalmente, estes números que avancei, neste caso, 10 a 15, depende naturalmente das condições do mercado e da logística. É verdade que há momentos em que o mercado não absorve tanto assim, e há momentos em que há alguma dificuldade logística no nosso país, então dependendo disso, mas a base é mais ou menos 10 a 15. Agora, em termos de impacto, se Revuba, se esta mina, atingir uma produção de cerca de 5 milhões de toneladas a ano, como mais ou menos se prevê, que ouvimos na semana passada, poderá representar cerca de um terço da produção nacional. Não sei se está a ver, né? É uma dimensão bastante estrondosa. Né? E isto vai, naturalmente, reforçar as exportações do nosso país. Né? Portanto, se é cerca de um terço da produção nacional, então tem a imaginar a dimensão do projeto e a dimensão do projeto no contexto geral. Há aqui um dado que também é importante. Lembre-se que falamos que o transporte representa até 30% do custo total das exportações na semana anterior. Vai-se lembrar disso na quarta-feira, no programa passado, né? Então, aqui também em termos de impacto, a ferrovia vai ter que assumir naturalmente um papel central deste corredor, até para baixar os preços e para ver aqui algum equilíbrio. Aliás, foi também um dos pontos levantados no discurso presidencial, a questão de que o VUB vai ter que assumir um papel importante na logística de transportes, mas sobretudo na nossa ferrovia. Doutor, como é que nós podemos definir este projeto quanto à intensidade do capital e da mão de obra esperada? O projeto prevê aproximadamente, nesta fase de construção, cerca de 300 empregos diretos e 700 empregos no momento portanto, na fase de operação. Estamos a falar de cerca de 1000, por aquilo que eu vi. Portanto, pelo menos nesta fase inicial. Mas quando se consideram empregos em setores de transporte, de ferrovia, logística, de que nós falamos, e também de serviço, o impacto deste projeto pode atingir 2.000 a 3.000 empregos e, quiçá, 4.000 empregos indiretos na economia da nossa província de Tete. Portanto, não é uma dimensão para além, mas é uma contribuição bastante interessante do ponto de vista de emprego. Qual é então a importância da Jindal Steel and Power no contexto dos projetos de exploração de carvão mineral na província de Tete, tendo em conta que esta empresa está igualmente envolvida numa outra operação na zona de Chirodes? Sim. Boa questão. De facto, isto tem vários significados. Um dos significados interessantes é de que a Jindal aprecia o nosso potencial e é, de facto, neste momento, uma empresa a ter em conta. Portanto, ela estabeleceu-se em Chirodes, que é perto de Carabaça, e provavelmente está a ter bons proveitos, provavelmente não está, de facto, a ter bons proveitos, e um exemplo disso é que expandiu, está agora em Revuba. Portanto, é uma empresa que tem uma presença no carvão moçambicano há vários anos, pelo entusiasmo que nós vimos no discurso de inauguração, vamos considerar de inauguração, pelo entusiasmo do seu CEO, significa que estão muito satisfeitos e pelo entusiasmo governamental, efetivamente, nós também como país estamos satisfeitos. Agora, há alguns números que podem ajudar a perceber a dimensão deste investimento, né? Que acho que vale a pena aqui partilhar, até para tirarmos as nossas conclusões também lá em casa. Né? O primeiro é a capacidade de produção. Ela está estimada em cerca de 3 a 4, como nós dissemos, milhões de toneladas de carvão por ano.
Outro que me impressiona é o volume de investimento inicial, que é acima de 200 milhões de dólares. E também, o terceiro aspecto, você questionou na pergunta anterior, que é a questão do emprego, que é muito importante na província de Tete, mas também no nosso país. Os jovens precisam de trabalhar. Portanto, a presença da Jindal mostra o segmento indiano no carvão em Moçambique não é recente, por um lado, mas que está em fase de expansão. Não é? Já tivemos os brasileiros, da Vale, temos a Vulcan, mas temos a Jindal a superar todos eles. Portanto, é este o papel desta empresa, que vai ter que assumir outros papéis, por aquilo que ouvimos ali no discurso, que é o papel, que é a sua intervenção na área de responsabilidade social. Porque se nós vemos que elas têm um papel de investimento bastante importante, também devemos perceber que é preciso devolver portanto, estes proveitos todos para a empresa, para o Estado, através dos impostos, mas é preciso também devolver às comunidades. E parece-me, por aquilo que eu percebi, que ela vai também ter que assumir esse papel aqui na província de Tete. Portanto, no primeiro dia já ofereceu penso que foi um carro para uma ambulância, neste caso, para um hospital, mas vai ter que fazer muito mais. E esta questão da responsabilidade social das empresas é das coisas que devem ser das mais importantes ao lado do conteúdo local. Se, por um lado, temos as empresas a investir pela potência do mercado, mas também pelo potencial da zona de Moçambique, mas, por outro lado, temos as comunidades que, quando uma empresa opera, tira alguma coisa dessa. Eu vou lhe dar dessa comunidade, eu vou lhe dar um exemplo. Imagina a construção, a Jindal decide construir ferrovia, linha férrea. Imagina a poeira que vai produzir. Portanto, não é luxo nenhum nem a favor que esta empresa portanto, construa um hospital e contrate médicos para ajudar aquela comunidade. É isto que a gente deixa envolver aquilo que elas tiram das comunidades. Portanto, é isto do papel. Bonito. Olhando para aquilo que os dados nos indicam, a concentração de investimentos de companhias indianas no setor carvoeiro, que interpretação se pode fazer? Será que o investimento indiano está, de facto, a ganhar espaço na indústria mineira moçambicana? Sim, não há dúvida nenhuma. E isto está ligado à estratégia energética e industrial da Índia. A gente não pode se emocionar e pensar que é só porque Moçambique tem, etc. É preciso perceber o contexto geoeconômico da coisa. A Índia, hoje, é o segundo maior produtor mundial, atenção, de aço, com uma produção superior a 120 milhões de toneladas por ano, salvo erro. Os números devem estar próximos disso. E a produção de aço exige grandes quantidades de carvão metalúrgico, este que nós temos em Tete, que ainda importa em grande escala. É por isso que existem essas empresas que estão aqui, não é? Portanto, é uma questão geoestratégica ou geoeconômica, se preferir, da Índia. As empresas indianas, naturalmente, que procuram garantir acesso direto às reservas de carvão em países como os nossos, mas também como a Austrália e a Indonésia, não é só Moçambique. E Tete já demonstrou que existem vários investimentos indianos no setor de carvão e esta inauguração da semana passada reforça essa tendência indiana, portanto, de exploração do carvão, do setor mineiro aqui no nosso país. No passado recebemos e assistimos à saída de alguns investimentos. Cito aqui o caso da Vale Moçambique. E agora nós estamos a ver que há investimentos que estão neste momento a retornar e fazem uma forte aposta
na extração do carvão mineral. Será que este mineral está a ganhar uma nova oportunidade de transformação e desenvolvimento? Se calhar falar um bocadinho do investimento que foi brasileiro, né? Foi durante muitos anos o maior operador de carvão em Moçambique, especialmente com a mina de Moatize também aqui em Tete. E lembro-me que chegou a produzir mais de 10 milhões de toneladas de carvão por ano. Portanto, nós todos sabemos que a Vale vendeu os seus a Moçambique, não é? E abriu desta forma abriu espaço, né, para novos investidores internacionais, incluindo estas empresas indianas e outras menores, mas quase todas elas ligadas, menores e não só, e também de uma dimensão equiparada, como a Volkswagen, por exemplo, e quase todas elas estão ligadas ao mercado asiático neste momento. O que isso significa? Significa que os mercados asiáticos, sim senhor, passam a ser os principais consumidores de carvão de Moçambique, mas, por outro lado, significa que o nosso carvão continua apetecível, não é? Com a saída da Vale, se bem se lembra, criou-se aqui alguma celeuma, algumas dúvidas em relação tanto aos investimentos nesta área, e houve interpretações dúbias e algumas até maliciosas, mas ficou claro que o mercado está aí, está competitivo e pronto. Tete e Moçambique continuam a ser apetecíveis para este mercado. Portanto, é isto basicamente, Onildo, em relação a essa questão. Doutora, que perspectivas ou oportunidades perseguem essas companhias ao investirem neste tipo de recursos, tendo em conta que a marcha mundial é contrária e é mais a favor da proteção do meio ambiente? Eu sabia que ia chegar aí. Aliás, uma das razões que a Vale teve em conta quando saiu do mercado é mesmo esta tendência do meio ambiente. Por quê? Porque a produção de carvão faz-se a céu aberto, não é? E as novas tendências, como você disse muito bem, são de conservar o meio ambiente. Entretanto, como eu disse, uma das questões que fez, o carvão mineral é bastante importante para a produção do aço, e todos nós sabemos para que é que serve o aço, e estas precisam desta matéria-prima para prosperar no seu mercado, por um lado. Por outro lado, a questão ambiental, ela por si só vai melhorando. Isto é, mesmo em produção de céu aberto, como é o caso, em céu aberto, aliás, como é o caso destas mineradoras, encontra-se de mitigar a poluição ao meio ambiente. Aliás, uma das formas, um dos requisitos básicos para que esse tipo de mineradora opere é de facto tenha uma licença ambiental. E para ter uma licença ambiental há critérios bastante rigorosos que o Estado põe e que, sem dúvida nenhuma, elas também seguem e seguem. Elas digo as mineradoras, não? Mesmo para terminar, Sr. Doutora, algumas vozes defendem que Moçambique devia explorar e usar recursos como carvão mineral, que é para aumentar o leque da diversificação de fontes de energia para abastecer a grande indústria, para evitarmos situações que o mercado assistiu, que foi a saída da Mosal por insuficiência então de fontes de energia. Qual é o seu posicionamento? Nós temos carvão, doutora. Existe aqui alguma possibilidade de explorarmos isso intensivamente e produzirmos centrais, construirmos e investirmos em centrais térmicas para termos alguma capacidade de responder àquilo que é a demanda da grande indústria?
estas empresas, pelo menos algumas que já estão a operar aqui, elas produzem energia com base no carvão. Portanto, já a Vale, na altura, a energia que consumia, a parte significativa, era produzida ali mesmo na Vale. A Jindal é exatamente a mesma coisa. Agora, a produção industrial, que é para o consumo de indústrias, como é o caso da Mosal, que cerca de 30% dos seus custos chegaram a um nível só para pagar energia, aí requer uma outra dinâmica, outro tipo de investimento e também de especialização. Não são as mineradoras que o vão fazer, mas é um desafio. O país penso que caminha para essa via. Agora, você levantou uma questão, a sua questão anterior foi sobre a questão ambiental. Note que produzir energia por via de carvão para a industrialização ou para a grande indústria está a ser descontinuado. Não sei se sabe disso, né? Agora aposta em outras fontes de energia, como a hidrelétrica, a solar, portanto, energias amigas do ambiente. Mas pronto, é uma reflexão para o setor de energia, provavelmente até já devem ter refletido nisso, mas pelo menos é isso que eu tinha para dizer, é que para a sua função, pelo menos parte da energia que consomem elas mesmas, as mineradoras, elas usam parte deste carvão. Não é este carvão que vai ao mercado, é verdade, mas é excedente ou uma parte do carvão não aproveitável para o mercado do carvão mineral. Isso já é uma realidade nesse país. Programa. Renovo então o convite para um novo encontro daqui a uma semana. Soutor? Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Termina então o Break-Even Point. Nós voltaremos daqui a uma semana para olharmos para outros temas de atualidade e de impacto na economia nacional. Até lá.